Bom dia, a paz do Senhor. Sou o presbítero Jorge Castro, pertenço à Igreja Assembleia de Deus de Olinda 2 e como pastor-presidente, pastor Rubens Silveira. Estamos mais um estudo da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, que tem como título desse trimestre Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Estamos no estudo da lição de número 7, que está baseado na confiança em tempo de aflição. Estará no comentário dessa lição as nossas irmãs da nossa igreja, a pastora Sheila, diaconisa Mariane, irmã professora Vera Bezerra. Ouça um hino nesta manhã. Eu saúdo aos irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus e louvar o hino de número 491 da harpa cristã, a poder no sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar, o sangue a poder, sim a poder. Queres do mal a vitória ganhar, teu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, do bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue a poder, sim a poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar, o sangue a poder, sim a poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder, poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, do bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para o teu coração, no sangue a poder, sim a poder, mais lealdade, mais consagração, teu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, o sangue a poder, sim a poder. Queres com os anjos a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz.
confiança em tempo de aflição. Texto Horus nos diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11. Nossa verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é o resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na Palavra de Deus. O objetivo da lição nesta manhã é apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos de adoração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. O texto áureo de referência nos acompanha nesta manhã está baseada no Salmo 56, versículos 1, 3, 4, 5, 6 e 8, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardo a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, pois as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Nós temos nessa manhã motivo de oração. Ore pela paz e a segurança no país em que os cristãos tenham mais esperança. O esboço dessa lição está, primeiro, em contexto histórico, a oração de Davi e a confiança em tempo de crise. Ouviremos a nossas irmãs no comentário. Pai do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo, nós estamos aqui mais uma vez para falar da lição número 7. É a nossa igreja, Assembleia de Deus, de Olinda 2, Rua José Pires Ribeiro, 188, Ministério de Madureira. Eu sou a pastora Sheila, esposa do pastor Rubens, presidente desta igreja. Nós queremos estar falando para você sobre a confiança em tempo de aflição. Estamos vivendo momentos difíceis, contemplando a aflição de todos neste momento, o mundo inteiro passando por perdas irreparáveis. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter confiança em Deus, porque Ele sempre nos socorre nos momentos mais difíceis. E nós sabemos que a nossa vida aqui é uma vida passageira, não é uma vida permanente. Mas precisamos saber, que enquanto estamos aqui, o Senhor estará pelejando por nós. Aqui em nossa lição de 17 de maio de 2020, fala no texto áureo: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, verso 11. Na verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na Palavra de Deus. Nós precisamos aprender com os nossos servos do Senhor, com os servos de Deus que passaram, que deixaram registrado suas experiências na Palavra do Senhor. Hoje estaremos falando sobre o Salmo 56, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei
Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu comandaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Continuando aqui a nossa lição, número 7. O contexto histórico, ponto de partida, né? É preciso confiar em Deus em todo o tempo. No Salmo de Davi, Salmo 56, Davi expressa, né, todo o seu sentimento perante o Senhor, pedindo a sua misericórdia por aquela situação complicada que ele estava atravessando a sua vida. Realmente, nós, como seres humanos, como seres, né, homens que vivemos nesta vida, dificilmente nós não passamos por situações complicadas. E essas situações complicadas trazem medo, trazem tristeza e às vezes até pânico, com uma situação que nós estamos vivendo no momento, né? No mundo inteiro. Então Davi estava ali sendo, né, perseguido, aquele momento de ataques vorazes dos seus inimigos. E ele começou então a dialogar com Deus. É importante a gente dialogar com o nosso Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, da humanidade, assim nós cremos. E o único que pode estar nos livrando em momentos que não temos mais recursos, que não temos mais a quem recorrer. Davi estava fugindo de Saul. Nessa fuga ele foi para Gate, cidade natal de Golias. Quer dizer, ele acabou de matar o gigante Golias e agora estava atravessando, né, uma nova batalha. Desta vez, né, com o rei Saul, porque devido a ciúme, inveja, se levantou furiosamente contra Davi. O Cântico das Mulheres, 1.1. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. O rei Saul irou-se contra Davi. O espírito do mal, o espírito maligno se apoderou dele. Porque a inveja estava escondida dentro do coração de Saul. Porque ele não teve condições, não teve coragem, atitude, fé para derrubar o gigante Golias. Mas Deus deu a Davi estratégia para derrubar esse gigante. Então nós precisamos buscar em Deus estratégias para derrubar os gigantes que aparecem em nossa vida. E às vezes também outras batalhas que vamos enfrentar, como Davi enfrentou a batalha com o rei Saul. As ações de Davi. Davi buscou o Senhor. Primeira estratégia de Davi, buscar a presença do Senhor. Porque nós não somos suficientes para vencer as batalhas, mas em Deus nós podemos todas as coisas, como diz a sua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos amados irmãos, nós queremos continuar comentando aqui o tópico 1.1, que fala o Cântico das Mulheres. Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Após a derrota, né,
de Golias, pelo pequeno Davi, pequeno, grande Davi, né? O rei Saul ficou indignado, ficou furioso quando ouviu essa canção pelas mulheres. E fico aqui meditando sobre a força, né, das mulheres. As mulheres que naquele tempo nem tinha voz, não tinha nome, não podiam aparecer, mas elas encontraram uma forma de glorificar, uma forma de exaltar a Davi, aquele que futuramente viria a ser o rei de Israel. Então as mulheres tiveram voz, as mulheres fizeram com que o rei Saul ficasse irado. Então, trazendo para o campo espiritual, quem sabe, né, você precisa começar a cantar, comece a louvar, comece a adorar, porque a tua voz, o teu louvor, a tua adoração abala o mundo espiritual. Deus quer te usar poderosamente. Você pode até dizer, mas eu não sei cantar, não sei louvar. Mas louve e adore ao Senhor dentro da tua casa, onde você colocar a planta dos teus pés, dentro da igreja, porque é através da adoração, do louvor, que iremos impactar vidas. O louvor é um ministério que vai continuar. Quando tudo aqui cessar, o louvor irá continuar. Salmo 100 diz, celebrai ao Senhor com júbilos. Então nós devemos celebrar o Senhor com alegria, com júbilo, comemorar pelas vitórias. Talvez você pense, né? É difícil numa hora dessa, de tanta tristeza, tanto problema, tantas perdas, a gente conseguir adorar o Senhor. Mas adore a Deus em todo o tempo, na alegria, na dor, na tristeza. Eu mesma já passei por momentos tristes, muito tristes na minha vida. Eu não tinha força para falar, mas o Senhor me deu força para louvar. E enquanto eu louvava, Deus operava o milagre. Então, o espírito maligno que se apoderou de Saul, devido ao cântico daquelas mulheres, Davi ficou sobremaneira, Saul ficou sobremaneira estressado, irritado, com inveja de Davi. Nós não devemos nos importar com aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão próximos, que não sabem reconhecer os nossos valores, os teus valores, mas aquilo que vem à nossa mão para fazer, nós devemos fazer. Como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, tudo que vier à nossa mão para fazer, né, façamos com todas as nossas forças, porque o tempo é findo, o tempo, né, é remido. Então vamos lutar, vamos louvar, vamos adorar, porque até através do nosso louvor, o inimigo também vai bater em retirada. Com certeza que Deus irá te abençoar, te fortalecer cada vez mais, através do teu cântico, através da tua adoração, através da tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Continuando aqui a nossa lição, nós vamos ver aqui no tópico 2 as ações dos inimigos de Davi. Olha, a palavra de Deus nos ensina. Davi, no Salmo 56, no verso 6, diz
Ajuntam-se, escondem-se e espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Mas a palavra do Senhor nos ensina, em Efésios 6, no verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos aqui, irmão, como fala que a palavra do Senhor, em Efésios 6, verso 10 em diante, vocês podem continuar lendo, nós temos que nos revestir da couraça da justiça. Buscar no Senhor a unção, a fé. O Senhor nos dá, né, as estratégias e nos ensina as armas espirituais para combater o mal. O Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Então nós já sabemos que a guerra é espiritual, é constante. Precisamos estar orando. A maldade não admitia a menor concessão no sentido de baixar as armas ou diminuir os atos de hostilidade. Então, a batalha, a maldade é grande. Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. O Senhor deu vitória a Davi, porque ele se humilhou, buscou revestimento, buscou sabedoria. Aqui no tópico 1.3 diz uma guerra em glória. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era em glória. Por que em glória? Porque Saul se preparou para o seu exército, com todos os seus aparatos, né? Mais de 3.000 soldados. Davi estava acompanhado de apenas 600 soldados. E muitas das vezes, irmão, a gente vê pessoas brigando, lutando, guerreando, sem um objetivo que seja moral, válido. São coisas fúteis, inveja, maldade, amargura, ressentimentos, coisas que não edificam e não levam ninguém a nada. Só trazem destruição de vida, destruição de famílias, destruição de valores. Então, conflitos, né, que não tem justificativa, que não tem fundamento. E nós precisamos fugir dessas situações. Que muitas das vezes, né, nós aumentamos o gigante, mas não valorizamos o tamanho do cacho de uva. Fala aqui o comentarista. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Provérbio 20, verso 3. Precisamos ver o agir de Deus. Precisamos renunciar mais o nosso eu, a nossa vontade, e aprender a confiar mais no Senhor, mais em Deus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então você precisa, eu também preciso, nós precisamos crer, acreditar, entregar o nosso problema na mão daquele que tudo pode. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, como nos fala, né, o profeta Isaías. Nós temos um Deus que tudo pode. Em Efésios 4, 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós precisamos ter vigilância constante para não perder a nossa bênção, para não perder os nossos valores, para não perder a nossa fé, para não paralisar a nossa vida espiritual, para não perder a nossa coroa
Pois a palavra nos ensina, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lá em Apocalipse, né? 3, verso 10. Precisamos estar constantemente confiando na misericórdia de Deus, pois só Ele tem tudo para nos dar. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa misericórdia. Diz aqui a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 2, verso 1, deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, inveja e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, o nosso Deus é misericordioso, precisamos crescer na fé, no conhecimento, precisamos buscar coisas, fundamentos na palavra do Senhor, para que possamos estar alicerçados na rocha. Que o Senhor fale melhor em cada coração. Que Deus abençoe cada família e cada um que está participando, ouvindo esses comentários da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos estudando hoje a lição 7 da nossa revista bíblica dominical, que fala sobre a confiança em tempo de aflição. E o tópico 2, ela fala sobre a oração de Davi. Essa oração que eu entendo que descreve um mix de sentimentos de Davi. Ele ali descreve as suas queixas contra os inimigos, ele declara sua confiança no Senhor e também suplica, pede proteção, socorro a Deus. E aqui no tópico 2 nós vamos verificar algumas características, algumas lições que nós podemos tirar para a gente também, referente a essa oração de Davi. No primeiro tópico, fala sobre o pedido de misericórdia. Davi ele inicia sua oração clamando por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo o dia. Davi, ele teve alguns inimigos. Nesse momento, um dos mais ferozes era Saul, né? Nós vimos no tópico anterior que Saul, tomado de inveja, né? Porque subiu ao seu coração que Davi estava querendo ser maior do que ele, quando ele escutou ali as mulheres cantando. Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Ele sentiu inveja, né? E ali o objetivo de Saul passou a ser caçar Davi para matá-lo. E ele foi feroz nessa situação. Começou a buscar Davi de todas as formas. E em uma dessas situações, dessa perseguição, Davi foi se refugiar na terra de Gate. Que ironia, né? Terra de Gate é a terra de Golias, do gigante que Davi matou. E quando ali ele foi reconhecido pelos servos do rei Aques, ele foi preso, né, e foi levado à presença do rei. No momento de aflição, no momento de medo do que poderiam fazer com ele, Davi, ele mentiu. Ele se fingiu de louco, começou a babar, a se tremer todo, e diante disso, o rei, não vê que esse homem tá louco? Já tem bastante louco aqui no reino, me falta mais um? Que ter louco no reino é como se fosse uma falta de sorte, né? Um infortúnio para o rei. Então ele não queria mais um, e assim Davi foi liberto. Só que eu entendo que Davi reconheceu que fez errado, né? Para se livrar daquela situação, ao invés de confiar em Deus naquele dado momento. E na oração que ele fez, no versículo 3, ele fala assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que me vier o medo, eu confiarei em ti. Irmãos, em algum momento vem o medo. O medo até então é normal, talvez você esteja com medo. Olha esse momento que nós estamos vivendo, pandemia, né? Tem pessoas que estão desesperadas, tem pessoas que estão com medo
de ter um vírus, né? Talvez seja um medo na situação financeira, de se esgotar, né? Também no momento que nós estamos vivendo. Mas aí fica a dica de Davi. No dia em que eu temer, no dia em que vier esses pensamentos de dificuldade, de medo mediante a situação, eu confiarei em ti. Confie no Senhor, né? É nele que nós podemos confiar. Ele é o nosso socorro. A palavra de Deus vai nos dizer que ele é Pai das misericórdias. Pai de misericórdias é o nosso Deus. Então, quando vier a aflição, clame ao Senhor também pela misericórdia. A misericórdia do Senhor nos trará paz, nos trará conforto. Misericórdia do Senhor nos dará uma luz para ver uma solução para a nossa situação, porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um dos seus filhos. No tópico 2.2, Davi, ele clama que o Senhor leve em conta a sua peregrinação, é o título, leves em conta a minha peregrinação. Davi está pedindo socorro a Deus, né? Vamos ler o versículo 8 do Salmo 56, que diz assim: Tu contaste as minhas vagueações ou peregrinações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Davi, quando ele foi perseguido por Saul, ele teve que pular de cidade em cidade, né? Foi escapando de cidade em cidade, buscando um refúgio, e nós podemos ler na palavra de Deus que Saul se esmerou em persegui-lo, realmente. O perseguiu no deserto, o perseguiu nos montes, perseguiu na caverna, né? Teve um dado momento que Saul chegou a reunir 3.000 homens, 3.000 soldados para a caça de Davi. E Davi conseguiu reunir apenas 600. Olha que desvantagem, né? Davi tinha mediante ao seu inimigo Saul. E essas corridas, essas peregrinações causaram lágrimas certamente a Davi, né? Momentos em que ele não tinha ninguém ali familiar, teve um dado momento que ele ainda estava longe da sua família, de repente se sentindo sozinho, porém ele sabia, ele confiava que Deus sabia de sua aflição, né? Nós precisamos confiar que o nosso Deus é um Deus presente. Nós temos um Deus de perto. O nosso Deus é consciente, é um Deus presente. Não é um Deus indiferente aos nossos sentimentos, indiferente às aflições, indiferente ao período que nós estamos passando. Não. O Senhor sabe de tudo. Aqui nesse versículo, ele fala, não está no seu livro, no seu memorial. As lágrimas no odre significam estão em memória do Senhor, estão guardadas. Cada lágrima, cada aflição que você passou, cada dificuldade, cada momento seu, cada choro está guardado na memória do Senhor. Né? E precisamos confiar que no momento certo ele há de agir. Certamente essas aflições trouxeram experiências para Davi, o tornaram mais forte, né? O tornaram mais confiantes em Deus. Na oração, ainda seguindo no versículo 9, ele diz assim: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Davi, criou aquela confiança. Deus está comigo. Então basta eu clamar, basta eu interceder, basta eu declarar ao Senhor, né, que certamente esse inimigo, esse gigante, esse medo, essa aflição vai fugir de mim, porque o Senhor é contigo. O Senhor tem prazer em me ajudar. O Senhor, ele está sempre por perto para agir de forma favorável. O Senhor é misericordioso para com as nossas vidas. Então, ele não te deixará só, mas nós precisamos ter essa confiança em Deus. E por último, irmãos, o tópico 2.3 da nossa revista vai mostrar a indagação de Davi ao Senhor referente à justiça que será feita aos inimigos, né? Ele pede que seja feita a justiça.
versículo 7, ele diz assim: porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos da tua ira, na tua ira. Nós aprendemos ao longo da lição que Davi não havia feito nada que pudesse suscitar a ira de Saul. Pelo contrário, ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo caluniado, ele estava sendo perseguido porque decidiu viver o chamado de Deus para a sua vida. E trazendo isso como exemplo para as nossas vidas, nós como cristãos, quando aceitamos a Jesus, quando passamos a viver conforme o Evangelho, a fazer a vontade do Senhor, a obedecê-lo, deixando de lado as obras pecaminosas, deixando de lado aquilo ao qual nós servimos anteriormente, certamente nós seremos perseguidos. Certamente as calúnias virão oposições, porque o inimigo certamente não está feliz que tenha perdido a sua vida para Jesus, para Deus. E hoje você é uma nova criatura. E é importante enfatizar que quando Davi, ele fala aqui nessa parte na oração, ele pede que seja feito a justiça de Deus e não a dele própria. Porque se nós formos orar pedindo que acontecesse conforme a ira que opera na nossa carne, na nossa carnalidade, certamente nós iríamos pedir que fosse feito da mesma forma que foi feito conosco, que o inimigo sofresse de forma que nós sofremos, dente por dente, olho por olho, ou até de forma pior. Porém, o livro de Tiago vai nos dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus é bem diferente da nossa. Então, nós não devemos, nesse momento, orar com ira, mas tão somente orar e deixar na mão do Senhor, porque haverá o dia que haverá o julgamento. No Evangelho de Lucas, aqui na nossa revista tem a referência, capítulo 18, versículos 7 e 8, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, o nosso Deus não tarda, o nosso Deus não falha. No momento certo, que só Deus sabe, haverá a justiça, será operada a justiça de Deus, que é a melhor, Nós não sabemos fazer justiça, nós não sabemos pedir justiça, mas Deus sabe. Então, não parece que está sendo tarde aos olhos de quem está vendo. Pensa que Deus não é contigo, pensa que você não está sendo vista, mas é mentira. Tudo, nós aprendemos nessa lição, tudo está perante os olhos do Senhor, tudo está anotado nos livros, tudo está na sua história, tudo está na memória de Deus. Então, no momento certo, é operado a justiça de Deus, Então, cabe a nós tão somente orar e deixar na mão do nosso Deus. Amém? A paz do Senhor para a igreja do nosso Senhor Jesus. Vamos falar aqui no tópico 3, a confiança em tempo de crise. Então nós sabemos que ao dobrar nossos joelhos, a orarmos a Deus, Davi nos ensina, através das suas experiências, a ter aquela confiança no Senhor, saber que só o Senhor é Deus na nossa vida. E nós vemos que Davi, ao fugir de Saul, ele correu logo e foi procurar ajuda na cidade de Nob. Procurar ajuda com o sacerdote Aimeleque. E chegando lá, Aimeleque ficou com muito medo. Ficou com medo e foi até o encontro de Davi. E fez aquela pergunta para ele: por que vieste sozinho? E Davi falou: porque o rei tinha pressa. Davi, quando estava falando assim, ele estava inventando, ele estava tendo assim uma estratégia para que as coisas ocorressem, que ele estava em perigo, e ele não queria falar para o sacerdote. Então ele falou que o rei conversou com ele e dissesse que ele
não contasse para ninguém, não comunicasse para outras pessoas. E Ameleque, escutando aquilo, então ele falou para ele, já que tu tem tudo nas mãos, Davi falando para Ameleque, já que tens tudo nas mãos, ou seja, já que ele sabe tudo, então me arruma 5 pães. 5 pães. E então Ameleque falou para ele que não tinha pão comum, que o pão que tinha era o pão da proposição. Mas ele, o pão da proposição. Então ali só quem podia tocar seria os sacerdotes, né? Porque Ameleque morava justamente na cidade dos sacerdotes. E ele, só quem podia tocar era eles. Mas acontece que Deus imediatamente trabalhou na vida de Ameleque para que ele viesse ter misericórdia e que providenciasse o pão para Davi e para os seus, que ele até não tinha comunicado. Então ele falou para ele que ele iria dar o pão, mas perguntou primeiramente para Davi se todos aqueles estavam puros, os homens estavam puros e as mulheres estariam vedadas. E Davi imediatamente respondeu que sim, que quando eles iriam para a guerra, porque era de praxe dos antigos fazerem, não se comunicarem com as mulheres. Então, ter uma vida sensual. Então, eles foram e imediatamente ele pegou e deu os 5 pães para ele. E ele, sabe quanto que pesava aqueles pães? Os pães eram de sacerdote, do tabernáculo do sacerdote, pesavam 2 quilos. 2 quilos, e ele sabia que era o suficiente para alimentar aquele povo. E Davi correu logo para Gate, para o rei de Gate, foi para lá. Ou seja, o rei Aquis. Então, logo os seus servos o levaram diante do rei Aquis, ou seja, conhecido também como Abimeleque. E esse rei, que acontece, começou quando eles estavam falando, olha, esse aí não é aquele que realmente ficava todos de Israel cantando, dançando e falando, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aí veio já o ciúme, né? O ciúme, a inveja, da qual veio a perseguição para Davi. Mas Davi estava num paradoxo, né? Entre o medo e a confiança. Mas aqui no Salmo 56:11 ele fala, em Deus eu ponho a minha confiança e não temerei. Não temas, diz o Senhor seu Deus, não temerei, não temas porque Deus é contigo, irmãos, e é comigo também. Então nós vemos que Davi ficou ali, quando aqueles homens começavam a falar, ele imediatamente, ele ficava arremedando eles, ficava imitando eles, como se ele fosse um louco. E de repente o rei começaram a olhar e viu, ele estava imitando todos. De repente Davi começava tópico 3:2, o medo não prevalece diante da confiança. Então o salmista Davi, ele fala, né, que no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então nós vemos que o medo sempre vem, a perseguição, mas nós temos que confiar nesse Deus, porque nós, como diz a palavra de Deus, nós erramos às vezes porque não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos o poder de Deus. Deus, ele tudo pode nas nossas vidas. Nós vemos que Elias também falhou, Elias também teve medo. Depois dele ter participado de uma guerra, ter vencido, Deus deu vitória. Mas é assim mesmo, nós somos testados a todo tempo e Deus prova os seus. Então Deus falou com ele pelo vento, com Elias, falou com ele no terremoto, falou com ele também sobre a palavra dele. Ele procurava ele e não encontrava. Ele procurava, ele não encontrava Deus. Então Deus veio a falar com ele, né, sobre
um vento suave. E é assim que Deus faz com a gente. Nem sempre Deus fala conosco através do fogo, do terremoto, de tudo se quebrando, de fogo. Deus não fala, e do vento muito forte. Mas Deus às vezes quer nos falar através de um rumor suave, como um assobio às margens do vento. Então Deus falou assim como um cicio, né, que vem sobre essa coisa que é essa suavidade, esse cício, que é a suavidade de Deus na nossa vida. Ele saiu da caverna. Então, qualquer que seja a circunstância, não temas, porque Deus está no controle da sua vida e da minha vida. Basta que nós venhamos obedecer os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. O obedecer é o princípio da sabedoria do homem. Então nós vemos que em Canaã, nós também tivemos aqui, ainda no tópico 3:2, vemos aqui que os israelitas em Canaã, eles também temeram muito quando foram ver os espias. Os gigantes, eles se espantaram através dos gigantes como gafanhoto, eles viam, e eles os viam assim também. Também tinham aquele medo. Mas nós sabemos que o medo, ele faz parte do ser humano, porque vem nas nossas vidas a doença, a violência. Enfrentamos os novos projetos de assumir o nosso compromisso também. E temos medo, mas assim como vamos ter crescimento na vida espiritual, se em tudo nós temos medo? Temos que confiar neste Deus, não confiar no Espírito Santo que atua nesses dias nas nossas vidas. Muito obrigada, Deus. Então Deus diz para quem? Diz para aqueles assim: não temas, Jairo, não temas, a tua filha não está morta não, ela dorme, hein? Não temas. E para Maria também, Deus, através da oração. Agora no tópico 3:3, nós vemos que a oração move o coração de Deus, mas temos que pedir primeiramente misericórdia, temos que pedir para podermos seguir e apresentar ao Senhor a questão que nós queremos, né, fazer menção da sua palavra, fazendo menção da tua palavra. Deus, tu és poder nas nossas vidas. Então, Senhor, Ele quer que nós façamos uma oração em ação de graça, agradecermos a Ele. Maria agradeceu depois, né? Maria agradeceu, mas nós vemos que Maria perturbou-se quando o anjo chegou até a ela e disse para ela assim: favorecida, alegra-te, favorecida do Senhor, porque Deus é contigo. Ah, Maria estava pensativa, Maria não sabia o que significava aquilo tudo e perturbou-se, mas Deus enviou o socorro do anjo e lhe disse: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho e o chamarás pelo nome de Jesus. Que diremos nós sobre destas coisas? Que Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é a nossa válvula de escape. Amém? Então concluímos esse estudo com essa brilhante narrativa das nossas irmãs que nos antecedeu. Concluímos o seguinte: que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Paulo, em Romanos capítulo 8, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. E ainda diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nessa manhã Deus possa abençoar a sua vida e enriquecer mais ainda com os estudos proporcionados nesse período de quarentena. Queremos orar por você e por sua família. Feche seus olhos. Deus santo e bondoso, querido Deus, nessa manhã nós somos gratos a Ti por estarmos mais uma vez produzindo, ó Pai querido amado, as Tuas ricas palavras ao Teu povo, Senhor. Contudo, aqueles que querem se aplicar, querem ficar em consonância com aquilo que Tu tem falado, Senhor, que eles possam estar se alimentando através do estudo do livro de Salmos, Senhor, enriquecendo as suas vidas perante a Tua presença. Assim oramos e queremos, ó Pai querido amado, queremos um povo edificado a partir desse estudo. É o que nós te pedimos a Ti e te agradecemos por todos aqueles que comentaram esta lição, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique conosco e ouça mais um hino da harpa cristã nesta manhã. Que Deus te abençoe.
de amor, minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim